Duas reportagens explosivas de hoje acabaram de revelar novos bastidores da delação do Vorcaro. Enquanto Moraes finge que não é com ele, o mundo continua desabando na careca daquele cidadão. Eles já estão rastreando os fundos dele em paraísos fiscais, inclusive em Dubai. O Brasil precisa saber de tudo isso. Vorcaro cita encontros com Moraes em datas próximas a viagens em jatinho. É isso mesmo. Conversas obtidas pela Polícia Federal entre Daniel Vorcaro e Marta Graeff, sua então noiva, mostram que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, esteve com o banqueiro em datas próximas às viagens que realizou em jatos executivos ligados a Vorcaro e ao cunhado Fabiano Zettel. A informação é do jornal O Globo. Entre maio e outubro de 2025, Moraes e sua mulher, Viviane Barsi de Moraes, advogada, estiveram em registros de passageiros de terminais executivos no aeroporto de Brasília. As informações são da Agência Nacional de Aviação Civil e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Esposa de Moraes confirma voos em avião de empresa de Vorcaro. É isso mesmo. A advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, confirmou que seu escritório utilizou aeronaves da empresa Prime Aviation ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro para viagens realizadas ao longo de 2025. Segundo nota divulgada nesta semana pelo escritório Barsi de Moraes Sociedade de Advogados, os voos teriam sido contratados regularmente e pagos por meio de compensação de honorários advocatícios previstos em contrato. A delação do Vorcaro avança e já tem 3 grandes blocos. Olha aqui comigo quais que são. Duas reportagens explosivas de hoje acabaram de revelar novos bastidores da delação do Vorcaro e eu vou te mostrar agora como que ele está organizando tudo. A revista Veja descobriu que o Vorcaro dividiu a delação dele em blocos separados para cada grupo que vai ser delatado. E o jornal O Globo, ele revelou que investigadores eles já estão rastreando os fundos dele em paraísos fiscais, inclusive em Dubai. Eu vou te mostrar o que cada bloco contém e o que isso significa para os envolvidos no caso Master. Primeiro, a Veja. Dá uma olhadinha aqui comigo no que foi que o Robson Bonin revelou. O prazo estimado por interlocutores do Vorcaro para apresentar a totalidade da delação ao ministro André Mendonça no STF é de 45 dias. E olha aqui o método que ele está usando. Preso desde 4 de março, completa um mês nesse sábado, Vorcaro vem organizando em blocos os seus detalhados relatos aos investigadores. E agora vem a parte que vai fazer aqui muita gente perder o sono. O dono do Master concentrou, por exemplo, todos os pagamentos e propinas e negociatas com políticos num único documento. Há um bloco específico também para empresários delatados e um terceiro bloco aí para o mercado financeiro. Você percebeu a dimensão? São 3 grandes frentes de delação simultâneas. Políticos que receberam propinas, empresários que participaram dos esquemas e figurões do mercado financeiro que lucraram com as fraudes. Cada bloco, gente, é uma bomba autônoma que vai atingir um setor diferente da República. Ou talvez até um conjunto de bombas. Você imaginou aí o bloco político? E eu espero que o ministro André Mendonça ele fique vigilante para não deixar o Vorcaro escapar com o bloco mais importante de todos, o dos ministros do STF. E a Veja ela faz um alerta crucial sobre o que acontece se o Vorcaro tentar ir proteger alguém. Vorcaro não poderá omitir crimes na delação. Tem que contar todos os fatos sob risco de acobertar esquemas e ser desmascarado por provas já apreendidas pela Polícia Federal. Se tentar proteger alguém, se for flagrado tentando fazer isso, vai correr o risco de ter seu acordo anulado antes mesmo da homologação. Bora dar um passo para trás aqui e entender por que isso é tão importante. A Polícia Federal tem 9 celulares do Vorcaro, com cerca de 8.000 vídeos, 400 gigabytes de dados. Ou seja, eles já sabem muito do que aconteceu. A delação ela não é um jogo de esconde-esconde, é um teste de honestidade em que o examinador já tem parte das respostas e tem como checar se ele está escondendo ou não. E agora vem a segunda reportagem do Globo que revela aqui a Frente Internacional da Investigação.
Olha aqui, ó. Investigadores à frente do caso Master estão rastreando transações do exterior na teia de fundos ligados a Vorcaro e a apuração foca no fluxo dos recursos em paraísos fiscais e outras regiões com regras menos rígidas para operações financeiras. Um dos destinos da mira é Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E o valor aí, gente, é astronômico. Como revelou a Malu Gaspar anteriormente, interlocutores do Vorcaro estimam que ele tenha cerca de 10 bilhões de reais alocados aí fora do país, em vários destinos, inclusive paraísos fiscais. Com o acordo de delação premiada, o Vorcaro indicaria aos investigadores onde que está esse patrimônio e o dinheiro seria bloqueado. E olha aqui os precedentes que dão a dimensão do que pode vir. O doleiro Dario Messer, que fez acordo lá na Lava Jato do Rio de Janeiro, devolveu 1 bilhão aos cofres públicos. Eduardo Plais, que delatou Eike Batista, foi sancionado com 300 milhões. No caso Odebrecht, as multas dos 77 colaboradores somaram 500 milhões e a empresa se comprometeu com 7 bilhões junto com a Braskem. No caso Master, o prejuízo inicial é estimado em 12 bilhões, mas o Globo revela que pode chegar a muito mais do que isso, inclusive passar de 17 bilhões de reais. A delação do Vorcaro está se tornando potencialmente a maior operação de colaboração premiada da história do Brasil. Maior que o Odebrecht, maior que o JBS, porque atinge simultaneamente os 3 poderes, o mercado financeiro, mais especialmente, maior do que todas pela relevância de entregar ministros do Supremo. E agora você já sabe, 45 dias. Esse é o prazo para a bomba ser entregue nas mãos de Mendonça. O que vai sair desses blocos de delação só Vorcaro e a Polícia Federal sabem. Mas quem tem telhado de vidro já está perdendo o seu sono. Você acha que o Vorcaro vai delatar tudo ou ele vai tentar proteger alguém, hein? Conta nos comentários, se inscreve no canal. Enquanto o Moraes finge que não é com ele, nada está acontecendo, não precisa nem dar uma resposta, o mundo continua desabando na careca daquele cidadão. Todo santo dia é alguma bomba. Vocês sabem, ontem, né, saiu na imprensa, que o Alexandre de Moraes e a esposa dele viajaram em jatinhos de Vorcaro e do Zetel. Curiosamente, a esposa do Moraes quis explicar que era um acordo ali que eles tinham feito no contrato, né, que essas viagens seriam deduzidas do valor que eles receberiam. Só que aí vem um problema. Essas viagens, se fossem contabilizadas, eu até tenho aqui, ó, se essas viagens fossem contabilizadas seriamente, tá aqui, elas dariam mais de R$1 milhão. Isso aqui é o custo que seria cada viagem, chegando a ter um custo de R$290 mil, apenas um trecho que o Moraes e a esposa dele teriam feito. Então isso aqui, se fosse somar tudo, cerca de R$1 milhão seriam essas viagens nos aviões de Vorcaro e Zetel. Lembrando que o avião do Zetel não pode fazer táxi aéreo. Não é um avião que você possa alugar. Aí surge mais uma bomba agora. Vocês se lembram daquelas conversas do Vorcaro com a namorada dele, dizendo que encontraria o Alexandre de Moraes? Pois bem, esse encontro aconteceu um dia depois de uma dessas viagens que o Alexandre de Moraes fez no jatinho da empresa do Vorcaro. O que tem agora de novidade é uma reportagem do jornal Estado de São Paulo que mostra justamente que o ministro Alexandre de Moraes viajou de Brasília para São Paulo em agosto de 2025 em um avião dessa empresa, né, da qual o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, era sócio. E aí tem uma coincidência. Uma coincidência, é só coincidência, tá? No dia seguinte a esta viagem, o ministro teria se reunido com o banqueiro, segundo mensagens de Vorcaro enviada à ex-namorada na ocasião, né? Inclusive teve ligação de vídeo que o Vorcaro fez com a namorada dele que mostra o Alexandre de Moraes ali no plano de fundo. Aquelas mensagens da Marta Graeff. Tem mais, vamos lá. Documentos apontam que Alexandre de Moraes voou em um jatinho ligado a Daniel Vorcaro um dia antes de um encontro entre os dois. O ministro do Supremo Tribunal Federal pegou um avião da Prime Aviation para ir de Brasília a São Paulo no dia 7 de agosto do ano passado, uma quinta-feira. Um dia depois do embarque, dia 8, Alexandre de Moraes teria se reunido com o então controlador do Banco Master. Pelo menos foi isso o que Daniel Vorcaro contou à então noiva, a Marta Graeff, em conversa no WhatsApp, obtida pela CPMI do INSS. Às 6h39 da tarde do dia 8 de agosto, Daniel Vorcaro escreveu o seguinte: "Tô com o Alexandre e tenho uma reunião depois com o Ciro", que seria o senador Ciro Nogueira do PP. Olha que coincidência incrível. Como é possível, né, gente? No dia 8 de agosto, ele viaja no dia 7 de agosto e no dia 8, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. A viagem tá até aqui, ó. Essa aqui, ó.
Olha a viagem dele aqui, ó. A viagem do dia 7 de agosto, e aí, no dia 7 de agosto e no dia 8 de agosto ele se encontra. Uma viagem que custou 157 mil reais. Tá aqui, ó. Questão de mostrar. Uma viagem que custou aqui, ó, 157 mil reais no dia 8, no dia 7, e no dia 8 ele encontra com o querido dono da empresa do qual o avião ele viajou. Mas é tudo uma coincidência. E se você fizer qualquer ilação, inquérito das fake news na sua cara, porque isso é um atentado contra a democracia. Enquanto isso, o Moraes continua como se nada tivesse acontecido. Continua multando 7 bilhões os caminhoneiros, continua multando, prendendo pessoas que doaram R$500 numa vaquinha de ônibus há 14 anos, condenando uma pessoa dessa, um empresário que doou R$500, pegou 14 anos. Tudo isso vai ter que ser desfeito. Mas o primeiro o Brasil tem que saber, mas sem sombra de dúvida alguma, o que ele fez. Enquanto ainda houver a menor possibilidade do que ele fez ficar escondido, a gente não vai conseguir realmente fazer a mudança que a gente precisa. Então, o Brasil precisa saber de tudo isso. Compartilhe esse vídeo. Vamos aumentando aí a possibilidade do impeachment do Alexandre de Moraes logo no primeiro semestre de 2027. Aos poucos vai se formando uma espécie de pelotão de confronto, né? O pelotão de fuzilamento contra Alexandre de Moraes dentro da imprensa tradicional. Começou com a guerreira e brava Malu Gaspar. Eu aqui oficialmente retiro todas as críticas que eu já tenha feito a ela anteriormente. Nós sabemos que ela tem um viés da esquerda, mas aquela vontade de ser uma jornalista séria parece que está superando a ideologia e está fazendo com que ela busque os fatos e não recue. Junto com a Malu Gaspar, nós temos aí também a Mônica Bergamo, que também está indo para cima. Lauro Jardim, esse, eu acho que depois que veio aquelas ameaças do Vorcaro de arrancar os dentes dele, ele se tornou ainda mais feroz ainda na vontade de achar a verdade sobre o envolvimento do Alexandre de Moraes com o caso do Banco Master. Mas um outro que agora está todos os dias falando a verdade é Andreasa, do Estadão. É um cara que não gosta, é um bom é que não tem como colar nessas pessoas a peste de bolsonarista, radical, ultradireita, porque são todos esquerdistas, mas esquerdistas que, querendo ou não, estão vendo que o Brasil está sendo arruinado nas mãos de um ditador. E aqui você vai ver o Andreasa falando muitas verdades, dentre elas, olha o que ele fala, que se não fosse o fato de fazerem parte de grandes veículos da imprensa, já estariam presos ou sofrendo busca e apreensão nas mãos do Alexandre de Moraes pelo inquérito das fake news. Mas escuta de mim não, escuta dele. O inquérito das fake news vai mostrar os seus dentes ainda mais, sob a lógica de ser um instrumento de proteção dos ministros do Supremo. Porque tudo cabe ali dentro, você está abrindo investigações ali dentro, que não deve, coisas que talvez devessem ser investigadas, que sim deveriam ser investigadas, mas que você não consegue entender por que estão no Supremo. Porque entram na lógica do inquérito xandônico de que tudo é ataque ao Supremo. Então cria-se uma investigação dentro do inquérito que é poroso, que é elástico, que tem objeto cambiante, para investigar essas coisas, inclusive a atividade jornalística. Eu já disse aqui e repito. Veja o que aconteceu com o Luiz Pablo lá no Maranhão. Mandado de busca e apreensão contra si numa investigação aberta dentro do inquérito das fake news, porque ele, fazendo jornalismo, mas Luiz Pablo isso e aquilo, eu não conheço. Estou falando sobre a matéria específica jornalística que ele fez. Flávio Dino não poderia se defender. Não tinha como se defender. Não tem palavras para justificar. O uso de veículos para fins estatais do Judiciário do Maranhão, expressamente para esses fins, o uso à sessão informal, sem registro, de veículo do Judiciário maranhense para o uso do ministro de seus familiares. É uma irregularidade. Dino não gostou, reclamou, parou dentro do inquérito das fake news, mandar de busca e apreensão contra o cara. Por fazer jornalismo. Eu nunca pensei que eu fosse ficar vibrando tanto assistindo um discurso de jornalistas tradicionais que a gente sabe que são esquerdistas. Gente, olha o nível que o Brasil chegou. Mônica Bergamo. Aqui. Presta atenção. Por fazer jornalismo. Aqui, ó. Se Mônica Bergamo não fosse da Folha de São Paulo, se eu não fosse do Estadão, estou me colocando não estou me dando grandeza, não, só para registrar. Se a Malu Gaspar, se a Mônica Bergamo escrevessem as suas reportagens, as suas apurações num blog, lá do interior, blog pessoal,
Será que já não tinham busca e apreensão contra si? Eu diria que sim. Um conjunto de movimento intimidatório aqui. Um conjunto de movimento intimidatório. Eu pergunto a esses mesmos jornalistas, tá? Andreasa, Malu Gaspar, Mônica Bergamo, por que quando aconteceu isso com Alan dos Santos do Terça Livre, um dos maiores veículos de comunicação da direita, por que vocês bateram palmas? Por que quando eles foram pro Paulo Figueiredo da Jovem Pan, Constantino da Jovem Pan, por que quando foram contra Fiuza, por que nestes casos vocês bateram palmas e celebraram e era bom pra democracia? Agora que tá indo contra vocês, que eu sei que vocês estão dormindo com medo de acordar com a busca e apreensão da Polícia Federal, agora é intimidatório? Agora é um ditador e agora merece ser colocado de volta na caixinha? Bom, o que ficou pra trás, ficou pra trás. Pelo menos, agora que a água tá batendo na bunda de vocês, vocês estão entendendo o monstro que vocês criaram. Eu quero que fique bem claro. Vocês criaram este dragão. Esse é um monstro, esse Frankenstein, ele tem a assinatura de vocês ali na criação. Mas tudo bem, se é para salvar o Brasil, eu compartilho a cada uma das vezes que vocês falarem a verdade, porque pelo menos eu espero que no futuro a gente possa nos juntar todos e devolver um pouco de sanidade para o nosso país. Aos poucos vai se formando uma espécie de pelotão de confronto, né? O pelotão de fuzilamento contra Alexandre de Moraes dentro da imprensa tradicional. Começou com a guerreira e brava Malu Gaspar. Eu aqui oficialmente retiro todas as críticas que eu já tenha feito a ela anteriormente. Nós sabemos que ela tem um viés da esquerda, mas aquela vontade de ser uma jornalista séria parece que está superando a ideologia e está fazendo com que ela busque os fatos e não recue. Junto com a Malu Gaspar, nós temos aí também a Mônica Bergamo, que também está indo para cima. Lauro Jardim, esse, eu acho que depois que veio aquelas ameaças do Vorcaro de arrancar os dentes dele, ele se tornou ainda mais feroz ainda na vontade de achar a verdade sobre o envolvimento do Alexandre de Moraes com o caso do Banco Master. Mas um outro que agora está todos os dias falando a verdade é Andreasa, do Estadão. É um cara que não gosta. O bom é que não tem como colar nessas pessoas a peste de bolsonarista, radical, ultradireita, porque são todos esquerdistas. Mas esquerdistas que, querendo ou não, estão vendo que o Brasil está sendo arruinado nas mãos de um ditador. E aqui você vai ver o Andreasa falando muitas verdades, dentre elas, olha o que ele fala. Que se não fosse o fato de fazerem parte de grandes veículos da imprensa, já estariam presos ou sofrendo busca e apreensão nas mãos do Alexandre de Moraes pelo inquérito das fake news. Mas não escuta de mim não, escuta dele. O inquérito das fake news vai mostrar os seus dentes ainda mais. Sob a lógica de ser um instrumento de proteção dos ministros do Supremo. Porque tudo cabe ali dentro, você vai abrindo investigações ali dentro, que não deve, coisas que talvez devessem ser investigadas, que sim deveriam ser investigadas, mas que você não consegue entender por que estão no Supremo. Porque entram na lógica do inquérito xandônico de que tudo é ataque ao Supremo. Então cria-se uma investigação dentro do inquérito que é poroso, que é elástico, que tem objeto cambiante, para investigar essas coisas, inclusive a atividade jornalística. Eu já disse aqui e repito. Veja o que aconteceu com o Luiz Pablo lá no Maranhão. Mandado de busca e apreensão contra si numa investigação aberta dentro do inquérito das fake news, porque ele, fazendo jornalismo... Ah, mas Luiz Pablo isso e aquilo eu não conheço. Estou falando sobre a matéria específica jornalística que ele fez. Flávio Dino não poderia se defender. Não tinha como se defender. Não tem palavras para justificar. O uso de veículos para fins estatais do Judiciário do Maranhão, expressamente para esses fins, o uso, a sessão informal, sem registro, de veículo do Judiciário maranhense para o uso do ministro dos seus familiares. É uma irregularidade. Dino não gostou, reclamou, parou dentro do inquérito das fake news e mandar de busca e apreensão contra o cara. Por fazer jornalismo. Eu nunca pensei que eu fosse ficar vibrando tanto assistindo um discurso de jornalistas tradicionais que a gente sabe que são esquerdistas. Gente, olha o nível que o Brasil chegou. Mônica Bergamo. Aqui. Presta atenção. Por fazer jornalismo. Aqui, ó. Se Mônica Bergamo não fosse da Folha de São Paulo, se eu não fosse do Estadão, estou me colocando só para... Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.